Estamos de volta, agora com a nossa quarta aula, que vai tratar de uma figura que é a mais importante do marketing. Acho que você já adivinhou. Nós vamos falar nesta aula, o título da aula é o foco no cliente. E é claro, nós vamos falar no cliente, no consumidor, nessa figura que é fundamental no processo. Existe uma expressão muito usada nos livros. Se você entrar na internet, aí você vai ver no Google, você vai ver trilhões de sites que falam sobre isso, que diz assim: o cliente é o rei, o consumidor é o rei. Às vezes as pessoas não entendem direito o significado dessa expressão, né? O cliente, o consumidor é o rei. Bem, ela é 100% verdadeira. Imagine que você tem uma grande empresa, você tem um maravilhoso produto, você tem tudo preparado e não tem cliente, não tem consumidor para comprar. O que você vai fazer com tudo isso? Nada. Qual vai ser sua venda, seu faturamento? Zero. Moral da história: sem consumidor, sem cliente, não existe empresa. A empresa existe porque o cliente está lá. Quando uma empresa perde seus clientes, automaticamente ela é obrigada a fechar. Então, minha gente, é muito importante que a gente entenda que a expressão o cliente é o rei, o consumidor é o rei, significa que ele manda e desmanda no mercado, porque o mercado é dele. O mercado só existe e, na verdade, o mercado é o consumidor. Nós vamos tratar do consumidor em 4 pontos diferentes. O primeiro deles, nós vamos falar um pouquinho sobre a excelência do marketing, que, na verdade, não é o consumidor, mas é o marketing para o consumidor. Excelência, minha gente, significa o seguinte: que a empresa precisa cada vez mais desenvolver a sua qualidade, desenvolver as suas características fundamentais voltadas para o consumidor, voltada para o cliente. Ter excelência numa coisa, ser excelente, quer dizer você estar preparado para atender às necessidades, as motivações e os desejos do consumidor. Quando a empresa está preparada para isso, nós dizemos que ela tem a excelência em marketing. A busca pela excelência é a coisa mais importante dentro da empresa. As empresas modernas, todas elas, têm essa preocupação da busca pela excelência, para conseguir, digamos assim, encantar o cliente. Ou seja, dar ao cliente mais do que ele espera. Dar ao consumidor, ir além das expectativas. Porque, na verdade, a qualidade, como é que a gente mede a qualidade de um produto, de um serviço? É assim, é aquilo que o consumidor obteve quando comprou, em comparação com aquilo que ele esperava da compra. Quando o que ele obteve com o produto é mais do que aquilo que ele esperava, a empresa é excelente. Quando o que ele obteve foi menos, ele ficou frustrado, sua expectativa ficou frustrada, a empresa não é excelente. Então vem daí que a expectativa dos clientes, que é o nosso segundo ponto, segundo ponto dessa aula, ela tem que ser analisada pela empresa. A empresa tem que conhecer a expectativa, tem que fazer pesquisas, saber o que o cliente espera daquele produto, o que o cliente espera daquele serviço. Porque não adianta você fazer um produto milagroso, maravilhoso, se não era aquilo que o consumidor queria. Você faz um produto bom, diferente, sofisticado, só que o consumidor não precisa, não tem necessidade, não tem motivação e não tem desejo para comprar aquilo. E aí, minha gente, esqueçam. A expectativa do cliente tem que ser conhecida profundamente pela empresa, e isso só pode ser feito através de pesquisas, como nós vamos mostrar na aula. O cliente é, acima de tudo, um parceiro comercial. O consumidor é um parceiro. Então, às vezes nós conversamos com vendedores, com pessoas que atendem em lojas, né? Que dizem o seguinte: mas os clientes são chatos, esses consumidores sempre exigem demais, eles querem tudo e não querem pagar nada, tal. Esse é o enfoque errado. Esse não é o enfoque de uma empresa que tem excelência em marketing. A empresa que busca a excelência, sabe que o cliente, o consumidor, ele é um parceiro comercial. E tem que ser considerado assim. É alguém que está dando a vida para a empresa, é alguém que dá a força para a empresa, é o sangue da empresa, e sem ele a empresa não vive. Daí a importância de ter nele um parceiro comercial. Então, minha gente, o foco no cliente, o foco no consumidor é o básico. Na última aula nós vimos o seguinte: houve uma evolução dos sistemas comerciais. Começamos com a produção, depois nós fomos para o produto, depois, em seguida, nós fomos para as vendas e terminamos com o foco para o marketing, né? A empresa orientada para o marketing. Vejam bem, a orientação para o marketing, que é
o sistema atual, o modelo que existe atualmente, pressupõe o foco no cliente. Pressupõe que a empresa tem tudo voltado em função do cliente. Por isso que nós dizemos, então, que o cliente é o rei.